Meus irmãos, boa noite a todos. Aqui dando prosseguimento ao nosso trabalho das pregações de sexta-feira, iniciando esse mês de outubro, mês que comemoramos os 86 anos da nossa Escola Jesus Cristo, que temos que muito a agradecer e a comemorar por mais esse ano. Mais um ano ainda comemorando com saudade, à distância, de forma virtual, mas seguimos juntos e na certeza de que tudo isso já vai passar e que em breve estaremos reunidos na nossa querida Escola Jesus Cristo. Meus irmãos, preparando os nossos pensamentos para a nossa pregação dessa noite, onde vamos analisar um versículo muito difundido, já analisado e conhecido do Evangelho, que está presente no Evangelho de João. Vamos pedir licença para ler do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 36, de Emmanuel, onde ele analisa o versículo anterior ao que nós vamos estudar hoje, intitulado Coração Puro. Não se turbe o vosso coração. Jesus, João 14:1. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma, na experiência terrestre, poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Deus Santo, nosso Pai, nosso amigo, aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, virtualmente na casa que leva o nome do nosso Mestre Jesus, pedindo que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare esse esforço humilde de pensar e refletir no Evangelho de Jesus, onde a cada nova leitura de cada versículo aprendemos mais, nos fortalecemos mais, nos inspiramos mais. Que o Senhor esteja conosco, que a nossa casa e os seus benfeitores sejam abençoados hoje e sempre. Permanece conosco, Senhor. Em Teu santo nome, que assim seja. Meus irmãos, vamos hoje refletir a respeito dessa passagem do Evangelho
e vamos ler aqui os dois versículos, né? O 14:1 do Evangelho de João, que é o não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. E o versículo 2, que é o na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E esses dois versículos, nós mais à frente vamos ler os próximos. Gosto sempre de, quando vamos analisar algum versículo isolado, de tentar localizar em que momento Jesus proferiu essa frase, esse ensinamento, nesse caso aí, essa orientação, mas também com uma promessa, com uma esperança, né? Não se turbe o vosso coração, pois na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E esse momento onde foram ditos esses versículos, Jesus estava se preparando para a sua paixão. Cronologicamente, essa conversa entre Jesus e os seus discípulos ocorreu depois da última ceia. E depois também que Jesus disse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então, era um momento de turbulência, era um momento de apreensão, certamente de tristeza, pois mesmo Jesus sendo o Espírito perfeito que é, naquele momento ele sofreu. E essa era a sua principal missão, né, de sofrer por nós, de mostrar esse amor que ele tem por nós, através do sofrimento, de estar encarnado entre nós. Então, ele diz, né, não se turbe o vosso coração. E turbar, essa palavra turbe, significa agitar, desassossegar, perturbar. Então, ele mesmo naquele momento de turbulência, e turbulência também tem a mesma raiz na palavra, né? Turbulento, desassossegado, ele diz que não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Então, ele preparava os seus discípulos para os sofrimentos que viriam, e eles realmente vieram, e também nos prepara, pois o legado do Evangelho é que todas as passagens que Jesus viveu com seus discípulos, nós podemos trazer para a nossa vida terrena, para as situações onde nós nos encontramos, nas dificuldades, pois nessa morada onde nós estamos hoje é uma morada ainda de expiação e provas. E analisando esse versículo, Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele analisa os versículos com uma visão mais voltada às moradas, aos mundos, explicando que esse sofrimento que viria, em onde Jesus fez esse alerta, quase que esse pedido, né, não se turbe o vosso coração, tem muito a ver com a faixa evolutiva do nosso planeta. E aí ele fala sobre cada tipo de planeta, né, os mundos inferiores, os de expiação e prova, onde a Terra ainda se encontra, os mundos de regeneração, e aí os mundos felizes, e que dentro de cada classe dessa, é claro que toda a classe é para facilitar o nosso entendimento, até em algumas perguntas do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores que respondem dizem que essas categorias são para que a nossa capacidade ainda inferior de entendimento consiga processar tanta coisa que ainda está por debaixo desse véu do conhecimento da vida superior.
Mas esse comentário de Jesus, assim como todos os seus comentários, é um comentário completo. Ele explica que virá o sofrimento, pois não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugares. Se não fosse assim, eu não diria. Então, confie no que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo é porque é verdade. E ele faz essa promessa também. Estou indo preparar-vos lugar. E se nós seguirmos na leitura dos próximos versículos, peço licença aqui para ler apenas os próximos 5 versículos, são pequenos, vou ler do 1º ao 7º versículo, né, do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, e ele diz, credes em Deus e credes também em mim, antes até na casa de meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho onde eu vou. Tomé lhe diz, Senhor, sabemos onde vais, não sabemos onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o contemplais. Então, ele não só faz não se turbe o vosso coração, pede que creamos em Deus e nele, e diz o que ele vai fazer, que é preparar lugar e vir. E ele diz, se eu for preparar lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, nesses versículos, nós vamos fazer 2 visões de forma muito resumida, pois cada versículo do Evangelho faz com que possamos analisar por horas, mas podemos pensar em 2 análises importantes sobre essas moradas do Pai, sobre todo esse cenário e esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Primeiro, que quando ele diz na casa de meu pai há muitas moradas, e quando falamos da explicação de Kardec sobre todos os mundos, sobre o infinito da vida espiritual, podemos pensar que como são pequenos os nossos problemas, que como são pequenos os nossos sofrimentos versus a imensidão do poder de Deus, do amor de Deus. E essa não é uma positividade tóxica, que é um tema até atual, onde temos que simplesmente achar tudo maravilhoso e isso também vai de encontro aos preceitos espíritas, porque o sofrimento, o nome já diz, nós temos que passar pelo sofrimento, e Jesus aqui nos disse que nós não devemos turbar o nosso coração, mas Jesus se entristeceu na sua paixão, ele sofreu. Não quer dizer que tenhamos que dar risada de tudo, como diz esse conceito aí da positividade tóxica, de achar que tudo é maravilhoso, de que tudo e isso fere o nosso amor ao próximo, pois se nós acharmos que as pessoas não estão sofrendo, minimizarmos o sofrimento dos outros, não estaremos sendo cristãos. E Jesus deu os 2 primeiros mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, mas, por outro lado, temos também que ter essa visão desse prisma, de como é imensa a obra de Deus, de como é imenso o amor de Deus, de como é imensa a misericórdia de Deus. E isso nos faz nos sentir pequenos, mas também amparados por esse Pai tão poderoso. E que os nossos problemas, os nossos sofrimentos, eles são um piscar de olhos em toda a nossa trajetória.
Muitas vezes, quando passamos por um período muito difícil, de alguma pessoa doente, ou né, que normalmente acarreta numa perda terrena, numa desencarnação, aqui, enquanto estamos naquele período, parece que é um período extenso, longo, todos nós que já passamos por isso. E depois, quando os anos passam, nós pensamos como foi tão rápido, passou tão rápido. E isso não minimiza o que nós sofremos ou o que os nossos irmãos sofrem, mas nos faz ver que esse prisma é verdadeiro, de que tudo passa. Chico gostava de usar essa frase, Chico Xavier. Então, na nossa caminhada espiritual, essa visão que Jesus fala das moradas do Pai também tem muita sabedoria envolvida. E essa psicologia perfeita de Jesus, não a psicologia falha ainda humana, que ele diz que ele nos dá essa amplitude, ao mesmo tempo, que é o segundo aspecto que podemos analisar sobre as moradas, ele nos dá o alento, o acalanto de que ele está nos preparando um lugar. E ele diz que é um lugar para nós. Que vou preparar um lugar para vós. Especificamente, ele vai preparar um lugar para vós. E sabemos que esse lugar para nós não é necessariamente uma coordenada geográfica, pois o mundo espiritual ultrapassa as dimensões que nós conhecemos de espaço-tempo, muito restritas ainda. Então, esse lugar é o lugar do seio de Jesus, do amor de Jesus, da vibração de Jesus. E que certamente essa vibração do amor de Jesus por nós, do amor de Deus por nós, nos alcança em qualquer morada que nós venhamos a habitar, mesmo que ainda não consigamos evoluir, que ainda passemos por regiões umbralinas. O amor de Deus, o amor de Jesus estará presente, mas que ele diz que vai preparar um lugar e vem nos buscar. E essa vinda dele nos buscar, tem a ver com o caminho. Nós mais à frente também vamos pensar nessa questão do caminho da verdade e da vida, mas ele deu o caminho. Então, logo à frente, depois, nesse diálogo, ele vem falar sobre o amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ele lavou os pés de seus discípulos, ele fez a ceia com seus discípulos, então ele preparou todo o ambiente para aquele momento da sua paixão, mas deu todos esses exemplos de como nós vamos alcançar esse caminho. E nessa visão desse preparo do nosso lugar, que Jesus foi preparar o lugar para os seus discípulos e para nós, podemos fazer uma analogia a quando um pai, uma mãe, uma avó vai preparar a cama para um bebezinho, ou quando recebemos uma visita muito querida em nossa casa, vamos receber uma visita que preparamos a cama, preparamos o quarto com todo carinho. E esse é o preparo que Jesus se refere. Ele foi preparar um lugar para vós, e eu volto para buscá-los. Então, é aquele anfitrião que vai buscar a visita na rodoviária, que não aceita nem que pegue táxi para chegar a casa, e que na hora de levar também leva, aguarda o ônibus junto. Jesus é esse anfitrião na morada do Pai. Ele não mandou ninguém preparar. Ele não disse que ia enviar um emissário dele, o que já seria para nós um êxito maravilhoso, mas ele disse: eu vou preparar o lugar. Então, no versículo 3, ele fala: venham buscar, e onde eu estiver, vós estareis comigo. Então, essa promessa é mais uma promessa completa. Ele vem buscar e nós vamos permanecer com ele.
E nesse momento em que vivemos, nessa etapa da evolução, do cenário onde a humanidade vive, que é um cenário de ansiedade, de egoísmo, de solidão, de depressão, de suicídio, de doenças psicológicas, de obsessão espiritual também, com certeza. Elas podem andar juntas, a gente sabe da influência dos espíritos. Agora acabamos de sair do Setembro Amarelo e precisamos, como espíritas e que estamos numa religião que se baliza no aspecto religioso, no aspecto científico e no filosófico, são as asas do Espiritismo, temos que falar sobre isso. Esse acalento de Jesus é para todos nós que sofremos. Essa promessa de Jesus. Nós estamos ainda passando por um momento de pandemia, indo aparentemente para uma fase, um arrefecimento, mas onde tivemos muitas perdas, muitos sofrimentos, e isso deixa marcas, e que sabemos que para o nosso espírito certamente aprenderemos muito, mas na nossa ainda visão deturpada, aqui material, não conseguimos processar e o efeito de ansiedade, de solidão, de depressão e até de suicídio. É comum que esses efeitos, todas essas mazelas, essas dificuldades que nós humanos temos aconteçam. Então, temos aí a oportunidade e o dever também de buscar esse acalanto em Jesus, esse aconchego desse lugar que Jesus nos prometeu, e não deixar que o nosso coração se turbe, que nós percamos o equilíbrio, a confiança, mesmo sabendo que ser muito difícil. E ele prometeu, além de tudo, que quando fizermos o bem ao outro, ao necessitado, que estaremos fazendo a ele. Então, é essa aproximação da figura de Jesus de nós, ela, claro, mantendo o respeito e a distância evolutiva que nos separa, mas Jesus é o nosso mestre, é quem sofreu por nós porque nos ama, e quem ama aproxima, não afasta. Jesus é nosso amigo. Então, ele nos ensinou isso, que nós busquemos esse acalento que ele nos dá, mas que também façamos pelo outro, pois estaremos fazendo a ele, e isso nos aproxima ainda mais dele e abre canais para que esse aconchego, para que esse conforto, para que essa misericórdia também nos atinja de forma positiva. Mas ainda, para fechar esse parênteses que abrimos a respeito do momento em que vivemos como humanidade, desses sofrimentos, da ansiedade, da depressão, dos males psicológicos, psiquiátricos e emocionais que vivemos, não podemos deixar de falar que nós também temos o dever de cuidar da nossa saúde mental, do nosso corpo. Então, coisas simples que nos ajudam, a primeira delas é a oração, que vários estudos onde são colocados eletrodos, fazem eletroencefalograma, ressonância, e quando estamos orando fervorosamente, áreas do nosso cérebro diferentes do normal, do padrão do dia a dia, são ativadas. Sabemos que essa é a influência do alto, mas a ciência mostra isso, de que equilibramos os batimentos cardíacos e que conseguimos respirar de forma mais tranquila. Mas também na meditação, na terapia,
no descanso, no lazer, na caridade. São coisas que nós podemos fazer que vão fazer bem a nós mesmos e também aos outros. Estaremos mais preparados para ser o acalento dos outros, para ser também o suporte para os outros. Pois essa foi a promessa de Jesus, que nós cuidemos e amemos uns dos outros. Então essa promessa de Jesus, ela também nos abre essa oportunidade, essa possibilidade de ser também cuidado, de sermos cuidados e de ser cuidadores uns dos outros. Nós temos essa obrigação como humanidade. A gente tem que ter a certeza de que Ele é por nós. E quando falamos disso, de que Ele é por nós, de que Ele está conosco, Ele diz no versículo 6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse também é um versículo já muito estudado, mas ele diz, Tomé lhe pergunta, né, Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Tomé, como sempre, com a sua visão pragmática e racional, como ele queria ver para crer, e aí ele queria saber qual é o caminho. O Senhor está dizendo para eu seguir o Senhor, mas me diz para onde, para que lado, querendo a coordenada geográfica, para onde Jesus vai. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o caminho não é uma localização, o caminho é alguém, e esse caminho é Jesus Cristo. Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. E por isso que temos a obrigação de pensar em Jesus como nosso amigo, pois ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e contemplais. E mais à frente Filipe também pede a ele que mostre o Pai, e ele diz que vocês já estão vendo o Pai. Então ele diz isso, que o caminho é Ele, não um caminho de uma estrada, e de que Ele está ali para ser a ponte entre nós e o Pai. Ele é a figura do Pai, Ele vai fazer as vezes do Pai, porque se já é difícil para nós conseguirmos captar a psicologia, a filosofia, a sabedoria de Jesus, como podemos querer entender, compreender Deus? Então Deus é tão misericordioso que colocou o seu Filho unigênito, a sua imagem e semelhança, como já ouvimos também muitas vezes, entre nós. Ele não veio e ficou numa nuvem falando conosco lá de cima, do alto, do palanque. Não, ele viveu entre nós. E essa é uma visão muito bonita do Evangelho, de toda a construção da obra divina entre nós. E que Jesus quer dizer que através dele chegaremos à vida de verdade, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa vida de verdade é a vida da perfeição espiritual. É a vida onde estaremos evoluídos espiritualmente. Só que não chegaremos a esse destino sem os sofrimentos, sem as vicissitudes da vida terrena, das encarnações sucessivas, pois ainda temos muito dentro de nós para depurar, para resgatar. Mas temos que pensar sempre que Ele está conosco. Então, Jesus também, nessa visão, nos dá essa visão equilibrada, de não
de que vamos ter sofrimento sim, de que vamos ter dificuldades sim, mas que vem à frente o nosso destino de verdade, a nossa vida de verdade. Então, não quer dizer que passaremos aqui apenas com dias de sol, mas também que as coisas não estão perdidas. Então, é um equilíbrio que nos ajuda também a buscar esse equilíbrio psicológico, emocional, que vai nos ajudar a passar pelas etapas difíceis da vida. E trouxe também mais um pequeno apenas no tamanho, mas uma leitura de Emmanuel que vou deixar tive uma ideia de deixar para o final. Vou antes fazer uma revisão do que falamos e deixo então, certamente não por ideia minha própria, então vamos respeitar a indicação que recebi para que possamos iniciar a conclusão do nosso pequeno estudo, da nossa pequena análise, dessa pequena pílula desses versículos do Evangelho de João. Nós temos que relembrar que a primeira coisa que Jesus diz é que não se turbe o vosso coração, que mantenhamos o coração sem perturbação, o coração em paz. Crede em Deus e crede em mim, é o que ele diz. E que na casa do Pai há muitas moradas e que ele vai nos preparar lugar e vem nos buscar para estar nessas moradas. É o amor e o carinho de Jesus por nós. E que a nossa terra está em evolução e que nós precisamos fazer a nossa parte, que é evoluir individualmente, cada um de nós com as suas, lutando com as suas más inclinações, mas coletivamente também, através do exemplo, através da vida em comunhão social. Falamos hoje já também a respeito desse aparente fim da pandemia, estamos caminhando, se Deus quiser, para isso. E a vida social faz tanta diferença, o convívio social, mesmo que a tecnologia ajude, mas sabemos que o contato pessoal é diferente e temos que nesse contato buscar evoluir coletivamente, pelo nosso exemplo, pela nossa conduta, também conduta em grupo. Principalmente e especialmente nesse mês, nos sentimos ainda mais abraçados pelo amor de Jesus, por ser o mês que comemoramos mais um ano da nossa Escola Jesus Cristo, que leva o nome dele e que tem sido para todos nós, nesses 86 anos, um refúgio, uma casa de bênçãos, um acalento, um carinho de Jesus também por nós, através do nosso querido professor Clóvis, de Nina Aroeira e de todos os benfeitores dessa casa, que falamos o nome de Clóvis e Nina para representar todos os benfeitores, os trabalhadores, os irmãos que já passaram por aqui, que dirigiram a casa, que trabalharam nessa casa, encarnados e desencarnados. E nós só temos a agradecer esse acolhimento e seguir trabalhando, nesse momento ainda mais à distância do que presencial, mas com a certeza de que esse momento de turbulência que nós estamos vivendo e que vamos viver outros ainda, certamente fazem parte do caminho da nossa caminhada evolutiva. Então, que Jesus nos abençoe, esteja conosco, nos fortaleça. E agora, revisão e conclusão feitas, vamos ler uma análise de Emmanuel, de uma carta de Paulo aos Colossenses, que ele analisando um versículo, que é o versículo 14 do capítulo 3 dessa carta,
que o versículo diz: mas sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E o texto é intitulado Com Amor. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob as tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Que o Senhor nos abençoe, que possamos compreender, trabalhar pelo mundo melhor, por melhorar a nós mesmos e por ajudar ao nosso próximo, sempre amparados pelo nosso Mestre Jesus. Elevemos a Deus nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, finalizando esses breves minutos, onde refletimos sobre o trecho do Teu Evangelho, onde nos promete buscar um lugar nas moradas do Pai. Pedimos que siga nos fortalecendo, Senhor, nos amparando, nos ajudando, pois muito precisamos de Ti ainda. Permanece sempre conosco, abençoa esta nossa casa de bênçãos e todos os seus benfeitores, todos os seus filhos, encarnados e desencarnados. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Em Teu santo nome, que assim seja.